Começa agora mais um episódio do Uma Puxa a Outra e hoje temos duas convidadas, Rafa Ferraz e Bárbara Utter. Falei certo? Falou, sim. Olha só, aqui a gente já tá até com a pronúncia austríaca, gente. Meninas, obrigada pela presença. Gratidão. É pra soltar o verbo, dar a opinião, falar o que quiser. É sala de casa, bate-papo total. Então, conto com vocês aí pra gente fazer um bate-papo de alto nível, hein? Então, vamos ao primeiro tema do dia já. A decisão financeira mais importante da sua vida não é a carreira que você escolhe, nem o investimento que você faz, muito menos a cidade onde você mora. É com quem você decide se casar. Ju, você, nossa musa do mercado financeiro, o que você acha dessa afirmação? Eu acredito que assim, claro que todo é um conjunto de decisões, mas o relacionamento, a pessoa com quem você vai realmente dividir a vida, tem total influência no resultado do que você vai ter. Tá? Primeiro que eu não acredito no amor numa cabana, sim, vamos ser felizes e não ter dinheiro, de fato eu não acredito. Está mais do que comprovado que 60% dos relacionamentos eles terminam por conta da falta do dinheiro ou da má administração dele, né? Então a gente vive inclusive as mulheres se submetendo a relacionamentos por conta dessa questão do relacionamento e um casamento mal escolhido, mal selecionado, ele sem dúvida pode ser pior inclusive do que o investimento ruim que você faça e que perca lá a questão das ações, porque ele é para o resto da vida. Sim. Né? A gente só conhece as pessoas, né? Existe inclusive quando a gente termina um relacionamento, né? Então a gente não é que a gente vai casar pensando em terminar, mas a gente tem que saber escolher exatamente a pessoa que a gente vai realmente dividir o restante da vida, porque é isso. Eu acredito que é uma grande verdade. Você, Rafa, o que você acha dessa afirmação? Eu concordo com ela. Porque assim, quando a gente está bem financeiramente, tudo flui bem. O seu humor tá diferente, a sua vibe fica diferente, a energia fica diferente. Eu acho que quando a gente começa quando um lado tá muito bom e o outro já não tá, tudo é a balança, né? Então, ela vai subindo, descendo. E a gente vem muito do passado que o homem era o provedor. Então, a gente tem hoje a maioria dos homens, eu provenho a minha casa, mas acho que o prover não é só financeiramente. Você tem que prover em tempo, em tudo, né? Em presença atenção. física, atenção. Então, assim, eu acho que o provedor hoje da casa, ele fica muito pro casal. Sim. Porque você precisa, né? Aquela conversa sadia, a gente tem que gastar, a gente pode gastar, a gente estava até comentando antes, né? De viajar. Acho que viajar é um gasto super necessário quando você tem uma vida de casal. Porque você gasta de um lado para ganhar do outro, né? Então, é investimento. Concordo. Então, eu acho que sim, é tudo muito sadio. Então, quando você financeiramente está bem, tudo aqui tá bem. E aí, quando você começa, né? Tipo, começa com aqui já começou a apertar. Tudo desflui, né? Fica já aquela coisa mais de cara fechada. Concordo também. Acredito que o casamento, ele é, na verdade, a primeira decisão de investimento financeiro. Até porque quando você encontra alguém que te ajuda a construir uma vida, você tá ganhando a loteria. Eu acredito que essa aqui seja a grande riqueza. E, inclusive, eu acredito também que o problema dos relacionamentos fracassados, vamos dizer assim, que não deram certo, 90% sempre está vinculado com os problemas financeiros, principalmente aqui no Brasil, ou porque um anda numa frequência e o outro anda em outra frequência. Então, um tem um nível de crescimento e o outro, muitas vezes, não acompanha. Então, a gente vai aumentando, a pessoa vai ficando para trás, e aí, por isso que é importante a gente entender quais são as nossas virtudes, os nossos princípios, as nossas regras, até porque, muitas vezes, a gente tem isso que seja um negociável ou não negociável. E quando a gente não tem consciência disso, a gente se relaciona com pessoas que não têm as virtudes parecidas, né, não têm os princípios parecidos, e a gente acaba negociando aquilo que é negociável em nossas vidas. Então eu acredito que tem que ser feita uma boa escolha mesmo. Hoje em dia, realmente, eu escolho a dedo aí com quem a gente tem que se relacionar. Eu acredito assim, ao longo da vida, todos vamos ter problemas. Sim. Uma realidade. Então, escolher com quem você vai dividir esse dia a dia e os problemas é fundamental, porque
em algum momento esse problema é resolvido com dinheiro. Seja de saúde, enfim, algum projeto, algum sonho, ou desejos, projetos em comum, como viagens e tudo mais. Se as pessoas, se esse casal não anda na mesma sintonia, não quer os mesmos objetivos, como ela falou, né, não tem os mesmos valores, vai impactar. Então, sim, eu também acredito que a atitude desse casal, a atitude desse marido, né, dessa esposa, tem que ser de comum acordo. E assim, gente, é um acúmulo de prejuízo, né? As pessoas, é um gráfico, né? Eu trabalho com aqueles gráficos, aqueles candle, porque assim, é um prejuízo emocional, porque de fato, quando a gente tá no relacionamento, é emoção, né? Sim. Então, se a gente, e é claro, né? Parece até, poxa, que petulante, eu não vou namorar alguém que não esteja ali na mesma sintonia. Não é isso, porque existem altos e baixos, e poxa, pode ser que eu esteja aqui, ele esteja ali, que a gente vá conversar para sempre ter um ponto de equilíbrio, mas assim, eu acho que vai além do prejuízo financeiro, porque é junto o emocional. Então, acho que é uma bola de neve tão grande, né? E a gente, que a gente tem que tentar dissipar de alguma maneira. E aí, claro, admiração, ver como a pessoa lida com as outras, né? Eu até costumo brincar assim, poxa, como é que trata o garçom, o porteiro? Porque são pessoas que estão ali para te atender de uma forma, e que se ele for ríspido, se ele for grosso, poxa, será que em algum momento isso pode acontecer comigo? Né? Porque pagamento de uma prestação de desalinha serviço, com seus valores. desalinha. Então, se tiver alinhadinho, gente, pode passar, vai ter. Todo mundo passa pro perrengue, a gente tá economicamente falando que 70% das famílias estão endividadas, mas assim, eu acho que se a gente encontra alguém que vai correr junto, que vai estar ali junto, ela vai acrescentar, né, e não subtrair. Eu penso assim, em várias coisas, né? Então, a gente já comentou aqui no programa, acho que foi nos primeiros temas, né? Dinheiro não traz felicidade, mas assim, ajuda muito, né, gente? Traz facilidade, exatamente. Então, quando você eu costumo falar, até em uma escala de trabalho, que o dinheiro ele te traz previsibilidade. Então, você consegue se organizar melhor e prever aí o futuro, o que você vai conseguir fazer ou não. Então, quando você está desalinhada, né, com outra pessoa, do mesmo jeito que algo pode te puxar para cima, pode te puxar para baixo também. E recentemente, acho que nesse final de semana, né, eu saí com um casal de amigos e falaram sobre outros, que o rapaz se envolveu com essa coisa do jogo, né, do jogo online, jogo do tigrinho, e eles estão com uma dívida enorme agora. Então, olha como, lógico, eu tô falando de um vício, né, estamos falando de um problema social que está acontecendo aqui no Brasil, mas esse desalinhamento aí dos ponteiros, ele pode ser algo que vai mexer com a sua vida 100%, né? Porque imagina, você tem filhos, você tem uma vida toda e aí de repente surge uma dívida. Sim. Que vai desalinhar tudo, né? E assim, Má, fica até um convite, eu nem costumo dizer muito, levantar essa bandeira, mas a educação financeira, ela, já que a gente não tem, a gente tem que tentar buscar. E por que as pessoas não fazem um planejamento familiar? Né? Procurem profissionais que possam ajudar vocês a construir de fato quais são os objetivos daquela família. É surpreendente, Má, e quando chega um casal lá comigo, né? Poxa, vamos preencher, vamos. Às vezes eu olho e são pessoas totalmente distintas. Um quer viajar, o outro quer dormir sempre. Então, assim, você vê que são coisas ali que eu, que não trabalho com essa questão de ver a personalidade das pessoas, eu olho assim, ou eles vão alinhar, ou de forma vai entrar para a estatística. Vai separar, com certeza. Porque, no caso aí, se a gente tá falando sobre paixão, né? É isso, que às vezes move. Que move, e não um senso crítico, né? Com quem que eu estou me relacionando? Por que eu estou me relacionando? Para onde nós vamos depois desse relacionamento? O que vai acontecer? É um problema. Mas vocês concordam, então, que é a maior decisão financeira? Concordo. Eu não sei se é a maior, gente. eu Eu também não sei consigo... se é maior. maior, eu não consigo, não sei, afirmar se é Muito a importante. maior decisão financeira de todas, não. Até mesmo porque, Má, acho que a gente vive hoje numa sociedade que tem muitas pessoas que não querem, inclusive, casar. Né, que não querem se relacionar. Então, de fato, eu não colocaria na categoria de maior. Acredito que quem decide se casar, sim, é uma opção. É uma decisão muito grande, muito importante importante. a partir daquele momento. Mas tem uma vida antes, né? Que ele tomou certas decisões. É que o prejuízo que você pode ter com um casamento falido é muito grande, tanto de um lado quanto do outro. Hoje, com a nossa própria legislação, 50%, né? Se a gente tiver um casamento com comunhão total de bens ou parcial que seja,
50% de tudo que eu construí eu tenho que dividir. Exatamente. É que também, por exemplo, se o Elon Musk se separa, 50% do que ele tem é muito pra todo mundo ainda, né? Dá pra ter um harém. Ele tem várias, ele tem várias, né? Harém. Ele tem uma família, ele tem um condomínio É, de casas das mulheres Mas se dele. você não tiver nada e outra pessoa não tiver nada ficaremos, né? Nada dividido por 2 é nada, É né? nada, Pouco exato. dividido por 2 é muito pouco, né? Dívida, Muito. então. Pois é, também estamos colocando num outro paradoxo. Eu vou puxar outro tema aqui nesse finalzinho do bloco, e a gente começa falando e depois a gente estende aí no próximo bloco. Vamos falar de expectativas frustradas, que são muito comuns, seja numa viagem, num relacionamento, ou até mesmo na escolha da profissão. O que eu quero saber de vocês aqui é qual foi a sua maior quebra de expectativa. Conta pra gente, Rafa, nesse finalzinho de bloco aqui. Nossa, eu tive 3 profissões totalmente distintas. Que não... Totalmente distintas. Não, eu era da área da saúde, saí, fui pra segurança pública e agora eu tô na internet. Então, eu acho que dos 3, assim, eu acho que a segurança pública me frustrou Mas muito. você teve... Mas assim, você saiu por conta da expectativa, foi frustrada, ou a vida acabou te levando pra outro rumo? É que a gente acha que a gente vai entrar na segurança pública e a gente vai mudar o mundo. Super-herói. E aí não é assim. Acho que Não é assim, nada né? assim. E aí já vem aquele bate É um um pouquinho. mecanismo já bem formatado. Bem, é total. E aí você chega assim, tipo, você é aquele pendrive que injetaram ali. Aí você fala assim, nossa, cheguei, ó, cheio de Vou energia. arrasar. Não, amada, senta aqui. Senta aqui que agora é só burocracia. O disco rígido ó, Vai demorar. funciona de outro jeito. Eu fiquei meio que, uau, é assim. Mas eu Mas acho que gerou uma frustração e foi o que... gera, porque é uma frustração interna nossa, né? Mas que reflete numa sociedade. Mas você fica olhando e você fala assim, gente, mas é assim? Não podia ser assim. Não é? Não podia, mas não. Assim tá errado, assim não tá legal. É que eu acho que com carreira, eu acho que faculdade, cursos vendem muito uma sonho, coisa, né? um sonho, sonho, uma coisa muito utopia. idealizada. Que na verdade, quando você vai pro mercado mesmo, né, você vai ver que não é aquilo. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que falou, olha, eu sabia exatamente o que eu iria fazer. Acho que até quem vai para profissões mais óbvias, assim, tipo medicina, se surpreende, né, na hora que chega lá. Então, acho que isso é uma coisa aí que fica aí, né, para as universidades, para quem prepara, né, o adolescente, o jovem para o mercado, Trazer um tom de realidade. trazer um tom de realidade. Eu não sei como é que tá nos dias de hoje, mas eu tinha já essa visão muito forte na época que eu fiz faculdade e acredito que não tenha mudado tanto. Gente, eu vou puxar o break, mas a gente já volta com esse tema e deixa aí vocês pensando para comentar aí nas suas redes sociais a respeito das expectativas frustradas, principalmente no mercado de trabalho. Fica aqui com a gente que eu vou puxar outra volta já. Estamos falando aqui de expectativas frustradas. Estamos falando um pouquinho da área de trabalho, que a Rafa trouxe, é uma frustração, mas também pode ser viagem, pode ser relacionamentos, enfim, frustrações. Qualquer frustração, né? Uma expectativa que foi quebrada. Conta pra gente, Vivi, alguma... Olha, tem várias. Eu acredito que várias. Acredito que a questão do mercado de trabalho traz muito, principalmente essa síndrome do super-herói que a gente tem, principalmente quando a gente está dentro de uma área que a gente acha que vai salvar o mundo. Então eu passei por isso também, me decepcionei muito. Eu acho que é melhor nem citar exatamente o que é para não ter problema, mas é na área de farmácia, tá? Que eu achei que eu pudesse, Saúde, né? Na área da saúde, achei que eu pudesse realmente fazer uma mais para a população brasileira, e aí você percebe que não é bem assim, não é bem por esse caminho, por mais que você faça, enfim, existe muita burocracia que você precisa seguir o que os advogados falam, né, pra gente não perder o réu primário. Mas eu acredito também que o papel de mãe também traz muita frustração na vida. Porque você acredita que seu filho pode ser algo e de repente ele é exatamente ao contrário de tudo que você imaginou. Assim, meu filho nunca fez isso. Você terminou de conjugar o verbo, ele tá nunca ando, nunca indo, entendeu? Ele fez tudo. Gente, eu olhei e falei, cara, a maternidade é isso. É isso. Meu filho não come, a criança tá assim, ó. Aí fica aquela cara, tipo, ele nunca comeu na vida. É isso. Sempre se surpreendendo, né? É a frustração diária que a gente tem. Frustração diária. Todo dia é uma diferente. Acho que a maternidade, ela traz esse princípio da... Vamos aceitar as frustrações. É isso. Porque eu acho que a expectativa é muito grande, né? Porque você quer
tudo correto, certo, bom, perfeito. E Que é o seu bom, que é o seu certo, que é o seu Exato. perfeito. Eu acho que é o que a sociedade impõe, do bom, do certo, né? O que a sociedade impõe e a gente quer tentar seguir para sermos bem vistos e aceitos e amados e reconhecidos. Só que no fundo a gente é chamado na escola, porque seu filho aprontou, porque não sei o quê. Ai, que tanta humilhação. a vida como ela é. E você, Vá, o que você fala aí de Ai, expectativas e frustrações? eu sou meio birrantinha, né? Vou para um outro caminho. Viagens. Nossa Senhora. Eu peguei 2 momentos de viagens recentes. Não, recentes não. Alguns anos atrás. Muito cansada, esperando aquela viagem, aquela diversão. Peguei um furacão numa viagem. E meses depois eu peguei ciclone tropical no Nossa. mar, com o navio 5 dias batendo, me balançava. Falei, gente, não é problema. Todo mundo falou que ninguém mais viaja comigo. Jesus. É bom saber isso. É bom saber a É agenda de viagem da Vá. Eu não era assim, Por favor. não era. E de repente 2, eu falei, não é possível. Aquela expectativa mesmo, né, de construir um sonho, de viagens muito especiais, que isso é... E aí, vivenciei isso. Mas foi bacana, eu sempre tiro o lado bom das coisas. Com o furacão me fortaleci muito, olhei do lado, falei, nossa, olha o que eu enfrentei, agora Se você ninguém não faz tem nada. Morando aqui em Santos, falou, nossa, um furacão. Não, entendeu? Já sei o que fazer. Já deu uma agregada na viagem. Já deu um valor. Foi um upgrade. Foi uma frustração. Mas vocês se esconderam lá de baixo? Teve que viver todo aquele... Foi aquele último? Foi no Irma, foi em 2017. No outro. Faz tempo já isso. Vocês foram lá pra baixo, se Teve que... protegeram? aí você começa a Bunker. você Olha tem que que descobrir emoção. coisas que você nem imagina, né? Na É isso viagem você tem que ver assim, onde é o bunker, como é que faz como é que protege as coisas, onde compra, porque você não acha mais água, você não acha mais nada. Enfim, mas foi Desespero. diferente, assim. Quando eu comecei a entender a gravidade e o quanto, né, de risco tinha de fato e tudo mais, foi engrandecedor no sentido de, tipo, tô enfrentando isso. Tava sozinha com a minha filha, não tava com o marido, nem nada, que dá aquele amparo, né, de apoio. Sim. E aí, a minha filha pequena, eu tentando mostrar pra ela que, Nossa, tá tudo tá bem. Tudo sob controle. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas assim, a expectativa foi essa, de caramba, aquela birra, né, no primeiro momento. Mas depois foi interessante de transformar isso em algo Positivo. fortalecedor. Nossa, Agora no deve ser navio eu fiquei muito raiva, só quando Mas chegou deve ser aqui. Só quando chegou É que em no Santos que navio- parou tudo. Mas deve ser difícil. Tempo ruim. Eu tive, assim, questões em viagens, mas assim, pontuais que resolveu e a vida seguiu plena, né? É. Diferente de algo que você planeja e tal, e sai totalmente do controle, né? Teve um lado bom, tudo tava vazio. Não tinha filas. Não tinha fila. Risco de morte, né, gente? Foram 2 semanas, né? Foi pra Orlando e tal. Então, na primeira, tudo maravilhoso. Na segunda, veio a eminência dele. Então, não chega mais avião nenhum, as pessoas começam a que cancelar. Gente, eu andei em tudo, assim, infinitas Sem vezes. Tudo fila. bom. Aliás, vou sempre no furacão agora. Uma boa Setembro, dica, você pode chegar. eu vou nessa. Ah, que é mais barato, né? Então, pronto. E É, pega a o parque economia. vazio. Tá vendo? Já E faz aí tudo. você faz 3 vezes aquele brinquedo que demora 3 horas, tá lindo. Nossa, gente, super dica, porque é super uma frustração. Inclusive, uma frustração em Orlando é essa, né? Porque você chega lá, acha que vai ser tudo maravilhoso, e de fato é, mas assim, são 3 horas de fila pra São. quase tudo. Você pega fila em tudo, né? Você pega fila no aeroporto, você pega fila pra entrar, você pega fila, tudo que Gente, você eu não imagina, conheço você fila pega lá. fila. Sabe aquela graça que tem na fila? Você vai olhando tudo. Eu nem sei como que é o caminho. Ah, você viu aquele quadro? Não vi. Olha, foi tudo tão rápido. Mas Foi isso tudo muito esse é rápido. o lado bom. Acho que a gente tem que fazer isso também, né? Puxando É um para um outro exercício. viés. Com certeza. Achar o lado bom do mau negócio. Eu acho que também tem esse aprendizado. Mas foi naquele momento frustrou. Aí depois você vai Vai fazer coordenando. umas reflexões, né? Então, valeu. E você, Ju? Bom, eu tenho a seguinte frase, eu acho que quem me conhece, assim, quem tá no meu dia a dia sabe, a vida não tá nem aí pros seus planos. É verdade. E a gente planeja, eu quero Perfeito. fazer isso, fazer aquilo. Eu falo isso sempre, porque, de fato, assim, quem somos pra achar que a gente vai saber o que vai fazer daqui? E você sabe que eu sou extremamente planejada, planilhada, contratada. Sim, Tudo. Mas assim, gente, se não era pra ser, se foi dessa maneira a viagem que foi, Sim. tá tudo bem. E o meu mercado de trabalho, ele é um mercado de expectativas, né? Por quê? Porque a movimentação da ação em si, aí a gente acorda às 6 da manhã lendo as notícias do fechamento do Japão, por exemplo, e aí a gente, tá tudo bem, hoje o mercado vai estar tranquilo. Aí o presidente dos Estados Unidos fala uma coisa e tudo muda. Então assim, o meu dia a dia é de expectativa, mas eu costumo dizer, eu até falo uma das dicas até para os investidores, eu falo, aquela decisão naquele milésimo de segundo que você achou que era certa,
leva ela, veste ela e segue, porque essa questão vai estar sempre assim. Flutuação, né? E de fato é isso. Tem que ter bastante coração nesse mercado, né? Ali. Nossa, é que nem Muita trabalhar com comunicação. evento, gente. Não, Sempre trabalhar com evento é de pessoa. Faz alguma coisa no casamento da pessoa que vai casar uma vez na vida. É complicado. Eu vou falar algo, acho que ninguém falou ainda, né? E na verdade nem é uma história minha, não que eu lembro de cabeça, deve ter sido em algum momento. Mas da frustração com amizades. Não que a amizade seja ruim, mas que você deposita, né? Você tem uma amizade muito forte, você se doa muito para aquela amizade. E em determinado momento, quando você precisa que a recíproca seja verdadeira, ela não é da forma que você quer. Eu não tô colocando certos ou errados na questão, porque cada um tem os seus problemas e cada um sabe o tamanho dos seus problemas, né? Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que dói muito, né? Aconteceu com uma amiga minha recentemente, de ter esse perfil mesmo de se doar e passar por um momento, né, complicado e não ter essa recíproca verdadeira. Eu acho que essa frustração de amizade, ela é muito dolorida, né? É verdade. Porque você cria uma expectativa de que o que você deu, a forma que você deu, você vai ser retribuído. E nem sempre você é. Não só porque a outra pessoa é diferente, às vezes ela não tá com disponibilidade emocional naquele momento, também vamos colocar dessa maneira, mas eu acho que essa expectativa da amizade e da frustração é algo que é bem complicado e é bastante dolorido. E eu acho que cada vez vem numa recorrência maior, inclusive, né? Sim. Porque assim, as pessoas elas estão cada vez mais individualizadas, né? Tudo meu pra mim, como eu estou, meu sentimento, meu sofrimento, ou céus, ou vida. E aí, olhar pro outro às vezes está difícil. Então, até você ter vínculos de fato de amizade, hoje tá cada vez mais difícil. Porque poxa, minha amiga tá triste, eu vou pra outra que tá sorrindo na rede social. Tá mais né? fácil, né? Tá mais fácil. E aí fica sempre aquela supervivicidade, né? Aquele Sim. lazer de sempre. E aí você não consegue aprofundar os relacionamentos, né? Exatamente. E aí já vai ficar um gancho aí pra próxima, pro puxa do Insta, gente. Paulo Coach diz: a cultura do seja você mesmo está criando pessoas emocionalmente infantis e socialmente insuportáveis. Conta pra gente, Bárbara, o que você acha dessa afirmação? Eu acredito na linha tênue de ser sincero, educado e ser grosseiro e ser inadequado porque acho que eu sou assim. Então eu acredito que as pessoas estão indo para esse viés, no sentido de falo o que quiser porque eu sou assim, autêntico. Mas peraí, não é autêntico, não é não educado, ou né, sincero não é grosseiro. Então as pessoas estão confundindo. Eu acho que é esse o olhar. E sim, infelizmente, muitas pessoas estão nesse papel do infantil insuportável. Eu acredito nisso. É complicado, né? Uma linha... E o mais surpreendente, desculpa cortar, é adultos, né, Sim. imaturos. Isso que surpreende, né? Numa roda de mães, por exemplo, você fala, meu Deus, o que será dessas crianças, né? Então, também tem esse ponto, que não é do infantil, é o infantil dentro de um adulto que você esperava a maturidade. Eu acho que, assim, lógico, eu não tenho embasamento técnico para, né, falar sobre, né, maturidade, mas é cansativo, né? Eu acho que é lógico, né? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, isso obviamente é uma opção de cada um. Mas essa coisa do eu sou assim, a pessoa é demais, né? Eu costumo falar que a pessoa é doce de leite, é bom um pouquinho só, né? Se é uma colherzinha tá bom, depois já enjoa, porque é over. Não sei se vocês sentem isso também. Porque assim, a autenticidade sem a responsabilidade, ela vira uma grosseria. Sim. Né? Porque assim, o mundo não vai viver em torno daquilo. E eu até coloco um adendo, porque muitas dessas pessoas, elas são ao falar. E não são, de fato, nas atitudes e na forma de lidar com outros seres humanos. E aí, isso não é nem doce de leite. Pra mim é algo que assim, não desce, eu não consigo, inclusive, conviver. Porque, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. E de fato, isso. E é um cacto, né? Fechou bem, fechou bem. Não encosta que vai se pegar. Mas eu acho que assim, a internet, ela trouxe... Ela criou vários personagens, né? Sim. Então a gente tem a família Doriana, Sim. que ela acorda linda, sorrindo, o filho tá sempre Maquiada. impecável. Mas aí você vai ver no dia a dia, vai lá, faz não sei o quê. Gritaria, Aí todo mundo né? gritando, mas aí não entra, sinto no meu filho. Bem Aí você fala, aí dá aquela fala assim, mas eu conheço Não é real. pessoalmente, não é assim. Não é bem assim, né? Então, assim, hoje, assim, trabalhando tanto com a internet, eu ouço muito. Nossa, mas você é igualzinha, né? Falei, gente, o dia que eu começar a ser outra pessoa, aí alguém me dá um toque.
Porque é muito... Você perde Esquizofrênico, parâmetro, né? é doido, porque assim, você vê personagens criados e a pessoa não sustenta. Então, assim, na internet ela é linda, maravilhosa, educada, Nana. Aí você vai ver na vida real, ela não tem paciência. Aí a gente volta da questão do não cumprimentou um porteiro, não perguntou o nome do garçom que vai servir a comida dela quando ela senta no restaurante. Sim. Então, assim, como é que você consegue viver 880? E aí você mesma... Eu acho que a pessoa deve chegar em casa e falar assim, nossa, quem eu sou agora? Qual personagem que eu pego agora? Porque Qual capa que eu pego? não dá. E Acho aí que você... dissocia a realidade. Tem que trabalhar né? muito. Começa. Aí vem os casos de ansiedade e depressão. Porque que é exatamente isso, E dissociação. criação de bebê reborn. É, isso aí. Vamos pra Exatamente. Essa outra A polêmica. gente não Porque sabe ela de já onde dá. surgiu, né? Como aconteceu, mas... Vamos levar em consideração que, graças a Deus, eles não estão procriando essas pessoas? Eu prefiro Não, isso, olha, eu tô também bem é um feliz. ponto Esse positivo. nível de maturidade dela é achar que um bebê criado ali que, né? Então, a pessoa já fugiu do contexto ali, ó. E aí eu fico tentando entender, eu não sei se vocês viram recentemente que tinha uma fulaninha amamentando na internet. Não. Um bebê de plástico. Ah, E ela alegou que ela tinha silicone, então era de plástico com plástico, tá tudo bom. entendi. Gente, É realmente Eu falei, olha, é vai um surto fechar bem. esquizofrênico junto com um surto de egoísmo, porque pra mim o nome disso aí que a gente tá tentando falar com palavras bonitas chama pessoas egoístas Só pode. que fazem esse tipo de situação. Vivi, eu só vou te segurar e você já volta falando no próximo bloco. Fica aqui com a gente que o papo tá bom. O tema tá polêmico. Até daqui a pouquinho. Uma puxa a outra, volta já. Voltamos aqui com o nosso puxa do Insta, né, que tá falando do seja você mesmo, né, se tá demais o seja você mesmo. Eu vou dar até minha colocação, né, eu acho que o problema do seja você mesmo é quando você tá tão preocupado em ser você mesmo que você se torna intolerante à diferença. Então, tudo que é seu tá correto, é certo, todos os seus pensamentos, todas as suas afirmações. Você é tão gigante de si que você torna totalmente intolerante a qualquer ideia, a qualquer gosto dos outros. E aí isso se torna muito chato, né? Voltando ao doce de leite. E aí, Vivi, conclua esse bloco. Acredito que o nome disso que a gente tá chamando aí, tentando florear, chama egoísmo. Eu acredito que as pessoas estão mais egoístas. A gente ficou tão... tentaram educar a gente que a gente precisava se posicionar, expressar as nossas ideias, que a gente passou, né, da linhazinha, né, do pH, do 0, 7, neutro, 14. E a gente passou dentro disso e agora a gente já tá indo lá pra outra ponta, que é o egoísmo, que é a gente ser indiferente à dor do outro. E cadê o papo de ser empático? Saiu do contexto? Saiu do contexto. Saiu do contexto, porque você agora virou antipático perante a todo mundo porque você acha que você é a última bolacha do pacote. Não, virou todo mundo, fecha a casinha aqui, eu sou eu. Não, e aí quando não vem a frase clássica, né? Mas eu sou assim, sempre fui. Isso nem existe. Isso nem existe. Se quer ser minha amiga, vai ter que ser assim. Então não quero. Não, obrigada. Não quero. Não sou obrigada a isso Não existe porque a gente não é seres estáveis, nós somos seres que estamos em constante evolução. Então você não é nada, você só está alguma coisa. Então esse papo de eu sou assim, você pode mudar, você pode melhorar, você pode se desenvolver, você pode estudar, você pode buscar melhoria. E então, cada vez mais você é um cara egoísta, apenas isso. É por isso que a gente faz terapia, porque esse povo não faz. Não faz, concorda? O povo não faz terapia, a gente faz Pra terapia. poder conviver, exatamente. galera, Tá isso aí, certíssima. Porque é o eu e o meu umbigo, né? Ô, Rafa, agora conta pra gente aí o que você está fazendo agora, quais que são os projetos, temos um podcast ao vivo. A pessoa resolveu. O ano passado, eu fiz uma virada de chave, e aí os meninos sempre falavam lá no TM, olha, você tem que ter teu podcast sozinho, você tem que ter. Aí aconteceu uma coisa, o meu podcast, que era com uma conhecida minha, acabou, aí eu falei assim, ferrou, tem podcast amanhã. Ele falou, tá, a gente tem 24 horas pra criar um novo. Eu falei, oi? E aí em 24 horas nós criamos, o E Agora Rafa. E aí foi fluindo. Veio, o briefing veio daí, né? E agora, Rafa? Não, e agora, Rafa? Vamos fazer o quê? Eu falei, mano, não sei. Vamos E agora, passar um café e a gente entender o que tá acontecendo? Tanto é que a foto que a gente usa foi de um evento da MAC. Aí falei, não podia. Não tem problema. E aí a minha foi uma hora que a minha falou, a gente vai fazer um esfumado assim, foi assim. Gente, a Yu bateu a foto na hora. E é a cara que eu tô assim. Nossa, eu nunca esfumei um olho assim. Sabe quando você faz aquele... E ela pegou na hora e aí assim, eu sabia que a gente ia usar essa foto uma hora na vida. Eu falei, mas tem que ser assim. Então já deixa aí Processo pra humilhatóriozinho. gente
aonde assistir, quando. Não, e aí calma, que piora. Piora? Aí Ai, veio então a peraí segunda que a gente tá temporada. fora, gente. A segunda temporada veio e foi do nada assim também. Ó, eu quero estrear amanhã, dia 20, às 20 horas. Aí eles, oi? Eu falei, vamos, gente. Eles, não, Rafaela. Eu falei, Falei, agora eu não terei 24, só tenho 12. Mas tá tudo pronto. É só convidar as pessoas. Eles assim, eles me olham e falam assim, não, Rafaela. Só vai, só. Aí foi, dia 20 às 20 horas se estreou. E Deu certo, deu que bom. dia que é da semana? Gente, olha que louco. Dia 20 às 20 horas tinham 20 pessoas online. Olha. Acho bom jogar. Cabalístico, hein? cabalístico. Nossa, agora que eu lembrei, porque eu printei e falei assim, gente, vocês viram? Tinham 20 pessoas online, não sei o quê. Nossa. Vamos fazer numerologia. Por favor, né? Joga também. Vou Numerólogas tentar para o entender. programa uma puxa a outra, gente. É, Temos boa, que falar. boa. Então é 20, toda 20, quarta-feira? Toda terça. Toda terça. Às 20h30. Às 20h30. Só estreia que faz 20 horas pra manter aquele negócio, tá Sim. tudo. E aí no YouTube. Agora eu estou tentando trazer, porque é outra aula, né? Pros streams. Então trazer Legal. pro Spotify, trazer pro acho que é Apple Music que tem, né? E pros outros da vida. Mas tá legal. Fora o Instagram, Pinterest, Facebook. Tá, a gente consegue. Então, Com o olho tremendo, 3 gotas de sigam a Rafa Rivotril. nas redes sociais, que ela sempre vai ter novidade. Inclusive o podcast aí tá estourando. 20, Inclusive, vocês 20 podiam ir horas. todas, né? Vamos, Fazer a gente um vai dia. tudo, a gente é fácil. Vamos. Eu acho muito bom. Sou bem facinha. É bem fácil. A gente já vai marcar, então. Então já tá combinado. Então eu vou puxar o caderno de perguntas, gente, pra gente não perder mais tempo aqui. Caderno de perguntas, gente, sossegado, tranquilo. Já vou voltar com a Rafa. Anos 90. O que você nunca postaria na rede social? Política e jogo do tigrinho. Boa. Eu acho que sem roupa também, depende da rede social também. Mas sem roupa já é tão não vai acontecer, mas Nem passou, né? a política e o tigrinho não. Eu Tá. acho que o tigrinho, né, também acho que não faria também. Depende da proposta, bem, brincadeira. Mas não faria, não. Olha, é umas propostas que você É. fica mentira. Será que vai? Não. Mas Depois eu acho mostro que pra esses vocês dois no aí. filme. Mas o que ultimamente eu não posto muito também, não é de jeito nenhum, mas eu só não posto. Acho que é um dos meus momentos de descanso, de introspecção profunda, que eu acho que eu preservo eles pra mim mesma. Juliana. Sensualidade e jogos de apostas. Acho que vai totalmente contra todos os meus princípios básicos que eu fico falando todos os dias, né? Bárbara. Mesma coisa. Sem biquíni, nada disso não gosto. Política também não. E com certeza jogos de aposta também não. Não concordo. Não dá. Eu acho que a Em gente momentos tá... de tristeza, sabe? Está muito mal, eu prefiro É. me recolher. Tipo, Não gosto de me expor. Ai, eu tô aqui o pessoal no hospital, né? Às vezes... Tirando sangue. Ah, não. assim, não. não precisa de nada. Eu sei que tem gente que... Né, tudo bem, mas eu particularmente não gosto, assim, porque eu acredito muito em energia. Quando você já tá com a energia pra baixo, pra alguém jogar mais pra baixo, né, não custa nada. Mas eu também evito, né, embora eu possa de vez em quando coisa dos meus pets, até por conta dessa história de energia, mas assim, lógico, jogos de azar que eu não concordo. Acho que é isso, assim. Coisas banais. Vou até contar Vamos um que caso vamos. recente. Postei meu pé de morango de manhã. Cheguei de noite e ele tava murcho. Eu fiquei até arrasada. Olha lá, hein, essa galera que tá te seguindo, hein? Saiu História. Nossa, energia através da Nada, internet. mas, gente, eu acredito muito nisso. Energia, Ó, Analisa ali, né? agora, essa pergunta é legal. O que você faz melhor do que 90% das pessoas? Vou voltar com a Bárbara. Você faz muito bem, assim. Eu adoro gestão de pessoas, adoro transformar o outro, assim, entendeu? Tirar o melhor dele. Através de desenvolvimento e trabalho mesmo, não tanto... Tem a gente emocional envolvido. sabe, porque a gente é fã do teu trabalho, então sou suspeita pra falar, né? Mas Eu gosto disso, assim, e eu tenho percebido essa tendência de repente, até desenvolver alguma coisa paralela para isso, voltado a empresas, eu mesma, né, Sim. fazer uma mentoria, alguma coisa assim. Porque eu já tive que gerir muitas pessoas e deu muito bom, deu certo. Assim, do desenvolvimento mesmo, delas alcançarem outros patamares, enfim. Então, é uma coisa que eu gosto muito e acho que eu faço muito bem. a Posso gente dizer não tem que dúvida. posso dizer que de fato você consegue. Você. Ai, gente, eu pensei em coisas mais aleatórias, né? Pra não dizer essa questão. Eu ajudo as pessoas a conquistar os sonhos, né? Mas assim, eu consigo fazer dieta, né? Pessoas não isso aí conseguem. tem dúvida que você faz melhor que 90% das pessoas. Nota-se, né, gente? Não. Pelo meu cheiro dela, que ela faz muito melhor dieta que eu. Até mesmo porque eu não lido como se fosse uma dieta. Talvez seja aí o tino do porquê eu Boa, consigo, olha aí. né?
Deu uma virada de chave. Então, atividade física, né? Atividade física que eu amo, mas assim, não é porque eu amo, mas assim, acho que é uma necessidade que as pessoas precisam só olhar para a vertente. A gente tem uma máquina que precisa cuidar dela. Sim. Se todo mundo passar a olhar sim, esses 90% reduz. Sim. Vivi. Olha, uma coisa que eu acho bem interessante, que eu vejo, eu sei organizar bagunças. Então, é uma coisa bem aleatória Bombeira, mesmo. apagadora de incêndio. Não acho que entro dentro disso, mas organizar bagunça. Entro num lugar, está bagunçado, então vamos colocar tudo em ordem. Eu acho que esse padrão mental é uma coisa difícil de você encontrar. Porque ou a pessoa ela não consegue viver na bagunça, então ela precisa ser sempre no organizado, então a bagunça gera um conflito interno nela, ou a pessoa vive na bagunça. Difícil você encontrar pessoas que gostam de arrumar a bagunça. Entendeu? É complexo. Eu gosto. Mas é um negócio diferente. Eu sou muito fã. É uma Tem coisa... até uma metodologia para lavar louça. Isso. Entendeu? O que vai primeiro, Metodologia para dinâmico. arrumar coisas. É isso. Não é todo mundo que tem, mas é uma coisa extremamente diferenciada. Eu posso dizer que de fato você consegue também. Muito. Eu vou até falar antes da Rafa, porque o meu vai na contramão, né? Eu acho que nesse lado aí mais de trabalho, né, mais profissional, eu sou uma pessoa muito criativa. Né, vocês sabem, né? Vira e mexe, gente, vamos fazer um negócio novo, já leva um planejamento, Doida. né? Com briefing, com identidade visual. Então, eu acho que criatividade é algo que eu tenho, né? Uma habilidade maior. E aí é um contraponto, né? Aí preciso da Vivi pra arrumar a bagunça. Joga a bagunça lá. A gente vai dar um jeito de arrumar. E uma coisa aleatória, né? Que nem a Ju falou, é maquiagem. Eu acho que eu sei fazer maquiagem muito bem. Eu que faço minhas maquiagens, é uma coisa que eu adoro fazer, é terapêutico, é lazer. E é uma coisa que eu faço bem mesmo, e eu sei que... Também, Má, você tá conseguindo. Que tá longe Dá pra ver. E agora eu vou deixar a convidada falar, né, gente? A gente é assim aqui. E você, Rafa? Eu brinquei hoje com uma amiga minha que eu falo que eu sou boa em equilibrar pratinhos. Porque eu tenho que organizar a vida da mãe e do CNPJ. Então, assim, e hoje eu tenho um filho atleta de 13 anos. Então, assim, as nossas semanas e finais de semana já não são mais, tipo, a gente vai fazer o que hoje? Nada, não. Tem agenda. Não, sábado passado o Rico teve 3 jogos e domingo 1. Então, você não tem vida. Uma agenda. É uma agenda, então eu tento organizar. A Rafaela CPF, ela tá onde? O CNPJ. Só que aí a gente também tem o social, né? Família, Sim. amigos. E aí o pequeno, de 7, também tem. Os amiguinhos. Sim. Tá, a gente E a vai agenda querer deles. equilibrando pra ti. E dá certo. É um olho tremendo no final do dia, mas dá tudo Mas a terapia tá em fluiu. dia, a gente Terapia bebe tá- água, né? E é isso, Não, gente. Não, a gente berra, surta. Não, outro dia eu assim, meu, eu queria até chorar hoje. Meu marido chorou, não tenho tempo. Aí eu não Você não coloca Se na eu parar agenda? pra chorar, eu não vou ver o negócio. Mas, Você não Me coloca dá uns tempo, 30 me dá minutinhos tempo. pra chorar Choro na na agenda? agenda. juro, eu Tem que falei assim, colocar. ele falou, nossa. O surto. Gente, e agora, só pra, né, antes de encerrar o programa, eu tenho que fazer os agradecimentos aqui. Então, os nossos agradecimentos são para as nossas empresas patrocinadoras, Fitofórmula, pioneira na fabricação de fórmulas chinesas, Espaço Taori, estrutura completa com áudio, vídeo, luzes e todo o suporte que você precisa, Doutora Roseli Andrade, há 20 anos cuidando da sua pele com naturalidade, saúde e beleza, Umbu Espaço Terapêutico para o seu bem-estar integral, Festa Escova Guarujá, cabelo, make, unha, sobrancelha, senhora marcada. Inclusive, gente, ó, estamos belíssimas. Vocês notaram, né? Que um cabelinho diferente, né? Graças ao pessoal que veio aqui arrumar a gente. E também quero agradecer a quem deu vida ao nosso cenário. Então, a Lu Pinheiro Arquiteta, Casa Rô, Caioa e Digital Impressões. Meninas, muito obrigado pela visita aqui na nossa salinha de uma puxa a outra. Nosso tempo é curto, né? O programa passa voando, todo mundo tem muita opinião para dar e eu agradeço muito a presença de vocês aí, abrilhantando o nosso cenário. Já deixo um convite para voltarem. Bárbara, falar mais aí dessa parte, né, Essas novidades. dessas novidades de gestão de pessoas. Rafa, ó, já vou me convidar para o seu podcast. Por favor. A gente é fácil, tá? É só... Te dá um A jeito. gente não tem muito assim, não. Pode chamar de manhã que a Adoro. gente aparece de tarde. Adoro que assim, todo podcast eu levo um vinho. Nossa! Não gosta, mas... Acho que gostei dessa ideia Acho pra que vocês trazerem olha, aqui. exato. TV Aqui Cultura não não pode ter pode. TV Educação. É, TV Cultura. TV Cultura. Então, Chá. gente, é água, tá? Que tem nesse copo só pra avisar todo mundo. Eu mandei... Vocês lembram das lives da pandemia? Que a Marília Mendonça tinha uma caneca assim, líquido misterioso? Não Eu mandei lembro. fazer uma igual.
Muito bom. Eu quero essa caneca quando eu for lá, hein? Por favor. Então, gente, uma puxa a outra, vou ter que encerrar. Acabamos com o horário aqui. Uma puxa a outra encerra agora. Fica com a gente semana que vem, que tem mais. Até a próxima.